por favor. Obrigado, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Em segundo lugar, já pedi desculpas a vocês todos que estão aqui, porque eu tenho um voo às 8h15 e tenho sessão amanhã, portanto, não há hipótese de eu continuar. Mas pedir desculpas aos meus colegas e a Miriam Leitão, que eu queria tanto ficar... Eu não vou constranger os outros para dizer que eu vim muito mais para ficar... Mas já disse, não era meu intuito. Infelizmente, foi ficar para uma outra oportunidade. A Miriam, eu admiro não só pelo seu trabalho, mas pela prole, que eu tenho um contato mais a miúde e portanto, queria pedir desculpas também. Mas esses eventos são importantes para a gente não apenas falar, mas para ouvir, e, sobretudo, para nós, juízes, ouvirmos. Porque o juiz está acostumado a fazer de conta que ouve. E é um fazer de conta que ouve porque é no processo. E ali com uma série de limitações, e esses eventos propiciam a janela, nesse caso, para o futuro, e o futuro do nosso Brasil. Eu vou começar pelo começo. Em primeiro lugar, dizendo o óbvio, eu, como juiz, não posso falar tudo o que eu gostaria. Dentro dos limites, eu digo o que eu penso, mas acho que o juiz é alguém que deve entender que a sociedade espera que o papel, não é o cargo, o papel que ela ou ele exerce seja preservado. Isso significa uma certa contenção, mesmo para aqueles que gostam de dar opinião sobre tudo, falar sobre tudo, mas não é apropriado para o cargo. E, evidentemente, num tema como este aqui, é evidente que há muito a dizer, mas eu deixo esta responsabilidade maior com aqueles que podem falar sem nenhuma fronteira, vamos dizer assim. O segundo começo é o próprio título, porque, se nós olharmos lá, acho que não foi à toa, Brasil do amanhã, já é em si uma resposta aos pessimistas que acham que o nosso país não tem amanhã. Eu faço parte daqueles que procuram entender o Brasil com as suas dificuldades que tem, mas acredita firmemente que o Brasil tem amanhã. Depende, evidentemente, de todos nós e, sobretudo, de como nós vamos nos comportar em 2018 como cidadãos. O tema deste nosso painel, e aí eu vou também partir da própria expressão, é caminhos da democracia. Também acho que não foi à toa. Significa, em primeiro lugar, que para a democracia não há apenas um caminho. Porque aquele que achar que há apenas um caminho já está trazendo para si, como roteiro de vida e de atuação como cidadão, uma perspectiva totalitária, que exclui outras possibilidades de se alcançar a democracia. Portanto, caminhos no plural. Além disso, o título indica também que a democracia é um processo, é um caminho. E não vamos imaginar que será apenas uma manifestação de rua ou brasileiros que oferecem o seu corpo e a sua mente a torturadores, me refiro a você, e que isto basta e que o Brasil estará transformado, ou qualquer país estará transformado com a varinha de condão. Não, é um processo. E eu vejo esse debate muito forte hoje, e por isso eu insisti em mencioná-lo, na questão da proibição do financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. Porque já começam as vozes aí a dizer que, nas eleições de 2018, nós veremos o crime organizado tomando conta do processo político eleitoral no nosso país, com o Caixa 2.
Ou seja, de um lado, uma visão extremamente imediatista, e que poderia até ser admissível se houvesse algum altruísmo ao se falar e se preconizar o que vai acontecer nas eleições de 2018, mas o intuito não é de alertar que haverá caixa 2 nas eleições de 2018. O intuito é passar a ideia de que o sistema eleitoral não tem cura e não é possível melhorá-lo. E os especialistas estão aqui. E por isso que, a partir de 2018, nós devemos, então, já que haverá caixa 2 de qualquer forma, nós devemos voltar a um sistema de financiamento empresarial. Muito bem, eu começo com financiamento ao debater este tema do nosso painel, porque aqui está um dos grandes avanços no que se refere às eleições, mas não é um avanço suficiente e não é um avanço sustentável se nós não estivermos alertas aos seus riscos. Crime organizado no financiamento eleitoral no Brasil era o que nós tínhamos e tivemos. E organizado da forma mais sofisticada imaginável. Aliás, inimaginável. Porque nenhum de nós, nem mesmo juízes experientes ou membros do Ministério Público acostumados a investigar os crimes mais perversos ou os mais organizados do país, poderiam desenhar o que estava por trás do processo eleitoral no nosso Brasil. Que nós sabíamos que caixa 2 existia, isso não é novidade para ninguém. Mas o sistema de captura absoluto do poder e a certeza igualmente absoluta da impunidade e a incapacidade também absoluta da justiça eleitoral de identificar essas mazelas, tudo isso é que deve servir de rumo para, quando terminarmos as eleições de 2018 e houver caixa 2, e haverá caixa 2, haverá abusos no financiamento desses, enfim, eu não tenho o número exato de candidatos, porque não sabemos ainda, mas sabemos que serão milhares de candidatos. Lembremos que, no passado, certamente, e eu não sei o que ocorrerá em 2018, mas no passado foi muito pior do que o pior que possa ocorrer em 2018. Então, não vamos aceitar esta ideia de que, se em 2018, por isso eu falei de democracia como caminhos, como um processo, se em 2018 nós não tivermos as eleições mais limpas possíveis no país, não vamos imaginar que isto é um fracasso, é o oposto. Significa que, por mais desvirtuamentos que tenhamos, ainda assim, nós certamente teremos eleições mais limpas, não tão limpas quanto gostaríamos, como a de como as anteriores. O segundo ponto que eu queria aqui deixar, estou deixando várias questões abertas para os meus colegas. É uma forma até de autodefesa também, porque algumas questões eu não posso, só posso tocar na superfície, não posso dizer exatamente o que está lá. Mas uma outra questão, e que, de certa maneira, todos nós estamos a par, é a reforma político-eleitoral que ocorreu recentemente. E eu tenho ouvido de tudo, não sei ainda a opinião de vocês, então vou me arriscar. Porque há aqueles que acham que não se alcançou nada. E que, portanto, as eleições de 2018, nessa perspectiva do arranjo constitucional e legal, basicamente vai seguir as linhas das eleições anteriores. Eu sou mais otimista, porque eu sempre fico satisfeito com um pouquinho que eu recebo.
E considerando a dificuldade que existe de uma instituição que hoje não goza exatamente da maior estima da população brasileira, que é o Congresso Nacional, se reformar, o que veio já é avanço. Eu estava convencido que não viria nada. Portanto, esses avanços devem ser enxergados como o possível dentro de um quadro de impossibilidades. Se olharmos o que foi aprovado, vão verificar que até os números refletem as composições de interesse dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, a cláusula de barreira. Os percentuais que foram fixados, todos nós sabemos. O patamar foi um determinado partido político. Todos os outros, a partir daquele partido, estão, de certa maneira, assegurados o número de parlamentares. Alguém vai dizer, mas isso é ilegítimo. Será que é? É totalmente ilegítimo? Será que nós imaginamos que, tirante a hipótese de uma constituinte específica para a reforma político-eleitoral no nosso país, que o Congresso Nacional vai chegar com um conjunto de iniciativas de reforma que inviabilize a presença de boa parte daqueles que estão lá? Então, talvez a nossa expectativa é que esteja um pouco, é legítima, mas esteja um pouco elevada demais. Eu acho, então, em síntese, neste ponto, que houve avanços. E nós devemos, então, agora analisar e cobrar, ao mesmo tempo, que esses avanços não se transformem, porque no Brasil tudo aquilo que é bom, logo em seguida se encontra uma curva para voltar ao sistema anterior, e o provisório vira definitivo, é o nosso país. Pois bem, que esses avanços pequenos não se transformem ou em retorno ao status quo, ou mesmo em retrocesso. E eu dou um exemplo de um avanço, mas que, por conta de veto presidencial, pode se transformar num enorme retrocesso, que é o caráter ilimitado, em tese, do autofinanciamento. Se pegarmos o quadro do Congresso Nacional, nós vamos, de novo, os especialistas estão aqui. O quadro não representa exatamente a sociedade brasileira, tanto quanto nós aqui, os que estamos aqui, não representamos precisamente a sociedade brasileira. É importante que a gente entenda isso. É doloroso, às vezes. Você está falando em nome do Brasil e entender que ali, na verdade, você tem o seu mundinho, é aquele seu universo, você até simpatiza com as causas da maioria, mas você não faz parte da maioria. Pois bem, esta análise do Congresso Nacional bem demonstra que o número de ricos é muito grande. O número de proprietários rurais é muito grande. Em outras palavras, o número de representantes da elite é muito elevado. E, evidentemente, nós interessa a democracia a estes caminhos da democracia, limitar a possibilidade dos ricos comprarem não só o voto, mas comprarem a eleição. São duas coisas distintas. No Brasil, nós podemos dizer, bater no peito, que houve muito progresso na compra de voto, naquilo que ainda há até nas grandes cidades, mas ainda se compra eleição. E as duas coisas, embora muito parecidas, ambas nefastas, têm causas diferentes e talvez mecanismos de defesa diferentes também. Portanto, aqui está um risco da reforma, e eu não vou dizer a solução, mas há a solução, basta o Tribunal Superior Eleitoral
querer interpretar corretamente o princípio isonômico da Constituição e também um outro dispositivo na lei, sem adiantar nenhuma posição. Aliás, eu até posso adiantar, porque eu não serei mais juiz do eleitoral a partir agora do final do mês. Então, vou ter mais liberdade para falar até sobre as possíveis soluções, enfim, para casos como esse. Eu termino, estou dentro do meu tempo, com o tema que, para mim, além da Miriam, o que me fez vir realmente aqui, que é o fato de que, neste projeto do Museu do Amanhã, se pretende discutir a sustentabilidade como ela é. Porque nós falamos de sustentabilidade e logo se pensa, são os ambientalistas, os ecologistas, os ecoxiitas, e aí, enfim, os títulos e os apelidos começam. Mas sustentabilidade vale para tudo. A democracia, ela tem que ser sustentável. Ela não pode ter altos e baixos. É este caminho para frente. A ética também. Nós nem damos muitos saltos, até seria ótimo se pudesse saltar, não é, de um quadro de cleptocracia num determinado país, que não é o nosso, para uma situação em que os governantes respeitassem a coisa pública. Mas é um processo, mas isso tem que ser sustentável. Nem saltos para trás, nem saltos para frente. E, finalmente, quando nós pensamos no combate à pobreza, no combate à corrupção, todos esses temas têm em torno de si, se quiserem, no centro, a sustentabilidade. Daí que é um equívoco nós queremos resumir, e são os críticos que fazem isso, querer resumir a expressão sustentabilidade apenas à manutenção dos processos ecológicos fundamentais ou essenciais da nossa existência. Esses são muito importantes, porque não há vida sem esses processos ecológicos. Mas não há vida política, é outra perspectiva, sem a manutenção de processos sociais e éticos que orientam aquilo que nós chamamos de república. Eu agradeço muitíssimo e peço mil desculpas a todos por ter que sair. Não estou fugindo do debate, mas é porque eu tenho que ir embora. Obrigado. Ministro, muito obrigada.